Eu trouxe aqui mais versos bíblicos a respeito da queda de Satanás, né, da queda daquele anjo querubim, que hoje é chamado de diabo e Satanás. Vou lutar pra conseguir, seguir os meus sonhos, não vou desistir. Nada tenho a provar, a ninguém, somente a mim. Olha o que quiser, mas não se esqueça. Então, veja o que fala aqui em Ezequiel, capítulo 28. Aqui se trata da profecia contra o rei de Tiro, só que é uma alusão ao que aconteceu no céu com a rebelião de Satanás. Versículo 13 em diante. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeraldas. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava dentre as pedras fumegantes. Você era inculpável nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até o dia que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Para realizar as ordens de Deus, a Trindade estava rodeada de um oceano virtual de inumeráveis espíritos ministradores chamados serafins e querubins, mais conhecidos como anjos. Estas poderosas e inteligentes criaturas descobriram que a felicidade estava em cumprir as ordens do Todo-Poderoso. Mas Deus criou um extraordinário anjo para atuar como líder de toda a multidão celestial. A Bíblia nos diz que seu nome era Lúcifer, que significa portador da luz. Este querubim foi o maior ser criado por Deus e assumia a posição mais próxima do trono de Deus, estando diretamente sob a autoridade de Jesus. A tarefa de Lúcifer era difundir a luz e o conhecimento da vontade de Deus a todos os outros anjos. Lúcifer foi o mais esplêndido ser criado por Deus. Era extremamente bonito e dotado de enormes poderes de liderança e organização. Entre os anjos, ele foi muito admirado, respeitado e amado como amigo. Mesmo assim, Deus previu o mal que Lúcifer estava a ponto de introduzir no reino da luz. Cheio de sabedoria e formosura, de todas as pedras preciosas te cobrias. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fumegantes. Seu coração se tornou orgulhoso por causa da sua beleza. Esses versículos eu já li, né? Então, vocês conseguem compreender quem era esse cara. Esse cara, ele era honradíssimo, ele era grandão lá. E aqui no livro da Ellen G. White, ela fala o seguinte aqui, ó. Lúcifer estava invejoso e enciumado de Jesus Cristo. Todavia, quando todos os anjos se curvaram ante a Jesus, reconhecendo sua supremacia e alta autoridade e direito de governar, ele curvou-se com eles, mas seu coração estava cheio de inveja e rancor. Então você entende que esse cara, ele queria realmente ser Deus. Ele achava que ele tinha que ser, ele tinha o melhor governo. Lúcifer, aos poucos, começou a cobiçar o poder de Deus, mas não sua personalidade. Ao pensar em suas próprias habilidades e belezas extraordinárias, os perversos tentáculos do orgulho e vaidade congelaram sua mente. Este ressentimento e inveja fizeram com que ele violasse a lei sagrada de Deus e se rebelasse contra seu governo. Eu pergunto a vocês, o cara, ele se encheu da própria vaidade, ele propagou o próprio comércio dele, ele enganou até essa parte dos anjos, que são bilhões de bilhões e milhares de milhares. Lúcifer sabia que se fosse compartilhar o poder e status de Deus, necessitaria de apoio. E deu início ao trabalho. Começou sorrateiramente a circular entre os outros anjos, plantando sementes de dúvida e descontentamento a respeito da liderança de Deus, ao mesmo tempo em que, sutilmente, revelava suas próprias virtudes.
Ele insinuou que Deus abusava de seu poder divino e suas leis restringiam a verdadeira liberdade e felicidade de suas criaturas. Com seu raciocínio audaz e poder de influência, Lúcifer pôde persuadir a um grande número de anjos a se unirem para seu motivo. Ele falou que o governo de Deus era isso, era aquilo, e ele foi falando que não era assim não, e ele quis a posição, né, do Filho de Deus, que é Deus também. Que nós conhecemos a Trindade Santa como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como os três sendo Deus, e os três ali com as suas funções, né, designadas, separadas, mas os três sendo supremos, né, únicos, e os três com o mesmo poder. Então, o que acontece? Ele cobiçou ali a honrada posição de Cristo. Só que Cristo, ele, mesmo sendo Deus, ele sempre foi humilde. Então, Cristo, ele andava com os anjos, você vê, Cristo desceu até e se fez humano. No céu, Cristo deveria ser esse mesmo que ele sempre foi, de andar com os anjos, de estar com os anjos, de muitas das vezes se portar como os anjos. Só que ele era Deus. Então, ao meu ponto de vista, com todas essas informações, Lúcifer olhava Jesus e ele falava, por que ele é Deus e eu não? Se ele é como eu, se ele anda aqui nos anjos como eu, se ele... Por quê? Então, a origem do pecado vem do sentimento de orgulho, vaidade e inveja que cresceu no coração de Satanás.